acho que é bem interessante da legislação, a gente poderia aqui identificar 5 oportunidades. O primeiro é o próprio contrato da carteira verde e amarela. Ele é um contrato que vai de 18 a 29 anos de idade, é para o fomento do primeiro emprego. Obviamente que para esse primeiro emprego existem determinadas exceções, como por exemplo, contrato por experiência e menor aprendiz. É para quem ganha até um salário e meio mínimo, e ele tem um prazo determinado de 2 anos. É uma alternativa interessante para o contrato de trabalho temporário. O segundo ponto que eu acho bem interessante da alteração que essa MP traz é a jornada aos domingos. Esse é um pleito recorrente do empresariado. Hoje, antes da MP, você tinha a autorização devendo ser concedida pelo governo naquelas atividades que já não estavam autorizadas pela lei. Então, você já ter uma autorização imediata pela legislação já desburocratiza bastante e permite ao empresário, aí pelos turnos, ter as suas atividades aos domingos. Um terceiro ponto que eu acho que é importante a gente falar é a parte de remuneração. Há alterações importantes com relação a PLR e prêmio. Quando a gente fala de prêmio, a alteração é muito relevante, porque ela vem desburocratizar um pouco também do que o Conselho da Receita Federal vinha dando como parecer em consultas que tinham sido feitas ao órgão. Dá mais liberdade para o empresário utilizar esse tipo de verba que não tem encargos previdenciários e nem reflexos trabalhistas. A PLR traz uma alteração também muito importante, que é a possibilidade de negociação direto com os empregados sem a participação sindical. Isso é uma questão relevante, então é uma oportunidade muito grande para os empresários. E aí a gente pode falar de uma quarta questão relevante, que é a parte de fiscalização. O governo traz alteração importante, muito focada na parte da liberdade econômica também, de que é realmente não atrapalhar o empresário. Então, tem pontos relevantes de educação com relação ao cumprimento da legislação trabalhista, que também é uma bandeira do governo, e uma questão muito importante, que é a possibilidade de negociação direta com o governo de questões relacionadas à fiscalização. Em contrapartida, há um incremento do valor das multas, que realmente antigamente era bem defasado, mas que demonstra que aquele infrator contumaz vai realmente ser penalizado. E o quinto item é a desburocratização. Diversas normas relacionadas às necessidades de inscrições em órgãos específicos para a realização de determinada profissão foram revogadas. É exemplo disso do corretor de seguro. As medidas têm prazos diferentes. Então, quando nós falamos da carteira verde e amarelo, por exemplo, ela já começa a vigir em janeiro de 2020. Contudo, as isenções previdenciárias que a carteira verde e amarelo traz como incentivo para o empresário utilizar esse tipo de contrato depende de uma análise do governo, assim como as implementações relacionadas à participação nos lucros e resultados do trabalhador na empresa. O objetivo da MP 905 é realmente fomentar o primeiro emprego, desburocratizar as relações, interferir menos nas atividades empresariais. Existe aí uma desoneração de folha, é uma campanha do governo em relação a essa questão e que, portanto, após ser implementada essa medida, vai ter um impacto imediato para os empresários em termos financeiros também.